Povo lindo de Deus! Como vocês estão, pessoal? Voltamos aí com Lendo a Bíblia juntas. E que alegria poder estar aqui com vocês hoje, em mais uma quarta-feira, estudando a Palavra de Deus, buscando entender mais da Bíblia. Isso é muito importante para a nossa mente, para a nossa alma, né? E para o nosso espírito. E, gente, hoje eu senti muito forte, eu nem gosto de usar essa palavra sentir, porque para mim o sentimento é algo muito humano, mas hoje o Espírito Santo realmente tocou no meu coração para falar algo antes de iniciar a oração, a nossa leitura bíblica. Por quê? Hoje é um dia que eu estou extremamente cansada e talvez você que está assistindo esse vídeo se identifique comigo. Talvez você não começou seu chamado ainda, o seu propósito, porque você pensa, Anne, mas talvez seja fácil gravar. Mas eu não tenho tempo. Eu também não tenho, se for parar para pensar. Eu tenho uma rotina puxada, mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi fazer o meu propósito. E hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para falar isso para você aqui. Porque que mesmo com o meu cansaço, você deve estar até reparando as minhas olheiras de cansaço, de dormir muito pouco, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque não é pela minha condição de estar bem, mas é pelo reino. É por você que eu estou aqui. Então, não espere o momento certo para você iniciar o seu propósito. Mesmo que você estiver cansada, com a rotina puxada, vai e faça. Comece hoje. Estou te deixando um desafio aqui com esse vídeo. Comece hoje aquilo que é seu propósito. Não deixe para amanhã, porque talvez esse amanhã vai se prorrogar e nunca vai chegar. Então eu te desafio hoje a começar. E no dia que você estiver bem cansada, igual eu estou hoje, o que vai te alimentar é saber que pessoas são edificadas. Que se somente uma pessoa foi edificada, tá ótimo. Mas que você está aqui, firme, cumprindo o seu propósito. Amém? Então vamos orar para iniciar a nossa leitura bíblica. E hoje eu vou ler todo o capítulo 11 de João, tá bom? Então se você aí já tá com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Eu já tô aqui com a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, pega seu marcador, o seu caderninho, a sua canetinha ou se não, o seu celular com a Bíblia, porque eu vou fazer oração aqui e já vamos iniciar. E depois da leitura, que eu fizer a leitura de todo o capítulo 11, eu vou explicar alguns pontos chaves aqui para vocês desse capítulo. E assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu convido vocês a relerem o capítulo 11 e tentarem vocês mesmos interpretarem o que vocês entenderam. Pedir ao Espírito Santo para mostrar a vocês a visão dele, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por este momento aqui, Pai, que o Senhor já preparou para todos nós. Agradeço pela vida de cada pessoa que se propôs estar comigo aqui nesse momento tão precioso, Pai. A tua palavra fala que o teu povo perece por falta de conhecimento, Senhor. Nós estamos aqui, mulheres, homens, crianças, idosos, adolescentes, jovens, buscando a tua palavra, buscando conhecer mais de ti, Pai. Venho te pedir que o Senhor possa trazer entendimento e conhecimento para nós nesse dia de quarta-feira, Senhor Jesus. Abençoe cada família aqui representada, cada pessoa, Pai. Que essa pessoa possa estar centrada aqui nesse momento e qualquer
barulho, qualquer coisa que venha distrair essa pessoa agora nesse momento, Pai. Eu repreendo e peço ao Senhor que o Senhor possa focar essa pessoa aqui nesse momento para que ela possa extrair o melhor desse momento nosso de leitura bíblica. Em nome de Jesus, amém, amém. Bora lá, então. Na água. Pegaram aí? Ok. João, capítulo 11, versículo 1. Bora lá. Lembrando que eu vou ler o capítulo inteiro de João e depois eu passo com alguns pontos importantes. Hoje, tá bom? Nem sempre é assim. Geralmente eu explico versículo por versículo, mas hoje será assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4 diz assim: Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, versículo 9: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Eu quero que vocês prestem atenção, só fazendo uma breve observação aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nas palavras. No entanto, mas, depois, então. Isso é muito importante para a gente entender que nesses intervalos Jesus estava chamando a atenção daquelas pessoas para algo importante delas entenderem, que eu falarei para vocês no final. Então, olha para vocês verem, versículo 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, porque naquela época eles tinham 2 nomes. Geralmente aquele nome que era conhecido mundialmente e o nome hebraico, que era conhecido na cidade. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, versículo 24: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés
envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos judeus, versículo 45. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas, olha o mas aí de novo. Mas, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, outra palavrinha-chave que eu falei para vocês prestarem atenção. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Só para vocês entenderem, só para contextualizar, porque talvez você não saiba, o Sinédrio era onde eles se encontravam, onde os sacerdotes, onde aqueles fariseus propriamente ditos se encontravam para ler as escrituras, ali para fazer os ensinamentos, ok? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também, olha para vocês verem, mas também, pelos filhos de Deus, que estão espalhados, para reuni-los num povo. Versículo 53. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Só um momento, gente. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui está lá no versículo 4, que diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tudo que nós passamos na vida, se aceitamos a Jesus,
tudo, exatamente tudo, é para glorificar a Deus. Se passamos dificuldade, é para glorificar a Deus. Se passamos precisões, escassez, se passamos diversos problemas emocionais, familiares, amorosos, com amizade, profissionais, enfim, é para glorificar a Deus. Jesus estava ensinando aqui que o que estava acontecendo com Lázaro é para que a glória de Deus fosse manifesta ali, para que eles pudessem ver a glória de Deus sendo manifesta através da ressurreição de Lázaro. Então hoje você pode estar passando por um momento difícil e você não entenda. Porque quando nós aceitamos a Jesus, muitos de nós, eu inclusive, pensei que as coisas seriam mais leves. E sim, realmente são. Porque Jesus, ele nos dá paz em momentos de pressão, em momentos difíceis. Mas em outros momentos, nós passamos sim por dificuldades, aflições, adversidades, humilhações, pressões da vida e, enfim, isso tudo que acontece é no final para o quê? Para que a glória de Deus possa se manifestar. Aqui nós estamos vendo a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, mas na Bíblia nós vemos vários exemplos. Eu só não vou me delongar aqui, mas eu trazer um exemplo muito conhecido para vocês também da história de José. José, ele foi humilhado pela família, sangue do sangue dele. Foi humilhado, desprezado. Ninguém acreditava nele. Chamavam ele de lunático, né? Assim, falando aqui na nossa língua. Então, tudo que você passa é para glorificar a Deus. Doenças, dificuldades, é para glorificar a Deus. Creia nisso. Mais à frente, nós veremos que no versículo... Olha aqui, ó. Marta falou para Jesus que o irmão dela já tinha 4 dias morrido. E ela falou assim: disse Marta a Jesus, versículo 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não tinha entendido. Muitos de nós não entendemos que tudo que nós passamos é para glorificar a Deus. Eu tenho um certo probleminha que eu fui em um acampamento da igreja onde eu congrego e eu pensei que eu tinha recebido a cura desse probleminha. Um probleminha de saúde. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que uma parte dos sintomas tinha amenizado e a outra parte não. Por quê? Com a minha boca eu falei que acreditava, mas com meu coração eu duvidava. A mesma coisa aqui. Porque muitas vezes o milagre, ele não vem, porque nós duvidamos. Não há espaço para cura onde há dúvida. Se você fala da boca para fora que acredita na cura, sua cura não vai vir. Ou se vir, vai vir somente a metade, porque você só crê pela metade, então a cura vem pela metade. 2 pesos, 2 medidas. Se você acredita pela metade, a cura vem pela metade. Se você acredita totalmente, a cura vem totalmente. Foi o que aconteceu comigo e foi uma lição que eu tirei. Estou te repassando. Mas aqui, quando Marta diz que ela cria que Jesus iria ressuscitar,
Aqui, ó, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E no versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós aceitamos Jesus, a gente morre pra gente e a gente tem uma nova vida. Todos os dias. O que a gente tem que fazer todos os dias? Morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Segunda-feira, morrer, tomar a nossa cruz, seguir Jesus. Terça-feira, morrer, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. Quarta-feira, morrer, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. E assim sucessivamente, até o dia que nós formos morar com Jesus, se ele não vier antes, né? Se ele não vier antes, porque estamos vendo aí tantos sinais da vinda dele. Então, aqui Marta ainda não tinha entendido. Quando Jesus falou, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição. Quando nós conhecemos a Jesus, a gente morre. A velha Anne, só um exemplo aqui hipotético. O velho João, a velha Maria, o velho, fale seu nome, ficou para trás. Ficou para trás. O seu passado não é um lugar de permanência, é um lugar de referência. Você olha e fala, olha, eu fiz isso de errado. Eu não quero fazer. Hoje eu sou diferente, hoje eu conheço a Jesus, tenho outros princípios. Então, a partir daqui, eu vou morrer para aquela pessoa que eu era, para aquelas atitudes que eu tinha e terei novas atitudes. E então, lá no versículo 17, ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui, eu quero mostrar uma diferença de comportamento muito grande de Marta e Maria. Assim que Marta viu a Jesus, ela foi dar uma notícia ruim. Tudo bem que ela estava enlutada, mas ela foi dar uma notícia ruim. E assim que Maria viu a Jesus, ela prostrou aos seus pés e chorou. A diferença de comportamento. Será que, mediante as dificuldades, você tem simplesmente levado os seus problemas para Jesus, mas você não tem se prostrado? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela me perguntou assim, Anne, será que em tal local eu consigo fazer o meu lugar secreto com Jesus? E eu disse para ela, eu falei, olha, o meu lugar secreto com Jesus é no meu quarto. Porque é o ambiente onde eu me sinto à vontade, é em qualquer canto do meu quarto. Então, quando a gente se prostra no nosso local secreto, seja ele onde for, no seu quarto, num cômodo específico que você escolher, você não tem que levar para Jesus somente as suas queixas. Leve também aquilo que você pode entregar a ele de maneira sincera, as suas lágrimas, sabe? A gente tem que aprender a orar. Na Bíblia fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós não sabemos pedir em oração. Porque se a gente soubesse pedir, se nós soubéssemos pedir, nós iríamos receber. Mas nós não recebemos porque pedimos mal, porque nós não sabemos pedir a Deus. Às vezes a gente pensa, né? A gente desde pequeno é educado falando assim, ó menino, ó menina, não faz isso não que Deus castiga. Aí a gente fica tendo uma imagem de um Deus que tá lá em cima com um martelo, igual um juiz, falando, ah não, você errou, tá, você vai ser castigado nisso. E Deus não é assim. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, mas ele não castiga. Isso foi implantado, isso é uma crença limitante que vem de várias gerações e que, pelo amor de Deus, quebre em você. Você pode escutar e ignorar simplesmente. Falar, ó, aquela pessoa ainda não entendeu que Deus não castiga. Simplesmente ficar calada. Tem coisas que não vale a pena explicar porque tem pessoas que não querem entender.
Então, se a pessoa não quer entender, não vale explicar, que vai entrar em um ouvido e sair no outro, como o ditado diz. E, gente, eu quero deixar um ponto importante aqui para vocês. Que logo após, e o último ponto, que logo após ter acontecido isso, os judeus perseguiram Jesus. Os judeus perseguiram Jesus. Então, nós vemos aí que toda manifestação da glória de Deus, tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, gera muita perseguição. Por isso que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, nós precisamos estar firmes. Ultimamente, nesses últimos tempos, eu venho sentindo tanto peso, tanta opressão sobre mim, sobre a minha vida. E quando eu me conecto com Jesus, quando eu me conecto com Ele, porque Ele me conhece totalmente, Ele me conhece antes mesmo de eu existir, então Ele conhece meu coração, a minha mente. E eu me esvazio de mim, eu consigo liberar esse peso. Então, talvez você esteja assim hoje, sabe, pesada. Igual eu falei no início do vídeo, sem querer começar o seu propósito por um cansaço físico, mental, da rotina diária. Mas deixa eu falar para vocês, o propósito, o nosso chamado, tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Esse brinco teve um preço, essa blusa teve um preço. Tudo tem um preço, se você for parar para pensar. Isso não muda na nossa vida espiritual. Tem um preço também. E nós precisamos entender isso porque muitas pessoas estão ficando paradas sem exercer o seu chamado porque elas têm medo de pagar o preço. Se você for virar para mim e falar assim, Anne, será que era mais fácil você ficar tranquila, dormir e fazer coisas que você precisa agilizar? Ou tá aqui? Eu escolheria sempre por estar aqui. Porque eu sei que se esse vídeo alcançar uma pessoa, eu já me sentirei por satisfeita. Isso para mim já tá de grande tamanho. Então você tem que também entender que o seu chamado, o seu propósito, ele não se limita à quantidade de pessoas. Ele se limita ao que você está falando, que vai gerar uma mudança na vida de outra pessoa. É tão bom, gente, ver uma pessoa aceitando Jesus. Ver uma pessoa virando para você e falando assim, muito obrigada por aquela palavra que você falou. E você falando para aquela pessoa assim, glórias a Deus. Porque também nós temos que entender que tudo é glórias a Deus, é graças a Jesus. Nada disso aqui é sobre mim, sobre Anne, né? Eu não comecei isso aqui por mim. Primeiro que quando eu comecei isso aqui, eu morria de vergonha. E até hoje. Antigamente eu postava o vídeo e saía correndo. Só para não lidar com as críticas. Mas hoje eu, graças a Deus, já tô sabendo controlar isso. Então hoje eu venho te encorajar, sabe? A começar. Realmente começar. Porque o preço ele pode ser grande, o cansaço pode ser grande, mas vale a pena. Vale a pena você impactar vidas, por mais que você esteja cansada, exausta e tendo que trabalhar várias questões na sua mente e na sua vida diária, vale muito a pena. Independente das críticas dos outros, independente se as pessoas acreditam ou não naquilo que Deus te entregou. Se você acredita e se você vê que o seu propósito é necessário para as pessoas, comece. Simplesmente comece. E também eu sempre falo isso aqui, não espere ter os recursos. Eu não tenho os recursos que eu gostaria de ter, mas eu tô aqui. Independente dos recursos, eu vou caminhando, vou engatinhando e é assim na vida. E eu espero que esse vídeo tenha edificado sua vida. Se te ajudou, por favor, compartilha com as suas amigas. Vamos estender essa corrente de mulheres aí que gostam de ler a Bíblia, que gostam de aprender. Amém?
e até o próximo Lendo a Bíblia Juntas. Um beijão, tchau, tchau.